texto bíblico na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, que diz assim, tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens ou a Deus? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Eu gosto demais da personalidade do apóstolo Paulo e principalmente desta citação. Confesso que este texto me salta aos olhos. Por quê? Porque ele é categórico em afirmar, primeiro, não buscava agradar aos homens. Segundo, não buscava a aprovação dos homens. Terceiro, porque, senão, no caso, ele não seria servo de Cristo. Então, a nossa reflexão e a pergunta que devemos nos fazer nos dias de hoje, nos dias atuais, é o que de fato nos dirige. Repare bem que esse texto, essa leitura, é um texto pós-martírio. E sabemos, inclusive, da importância do apóstolo Paulo, ele que evangelizou quase toda a Europa. E se o Ocidente hoje é cristão, graças à evangelização do apóstolo. Porém, entretanto, na época dele, ele não era uma unanimidade, porque, no caso, quando ele se converte, muitos, o receberam com alegria. Muitos entenderam o ministério dele. Mas, em contrapartida, muitos eram céticos. Alguns o toleravam, também, mas não o aprovavam. Como um grupo, chamado judaizantes, que alimentavam um sentimento ruim, porque o apóstolo se colocava à disposição para pregar aos pagãos, e também porque ele teve um período em que ele perseguia os cristãos. O que acontece? Tem pessoas que nos toleram, mas não nos aprovam. Retornando ao apóstolo, ele, porém, não estava baseado na opinião das pessoas. Por que isso? Porque o apóstolo Paulo, pelo que a gente entende nessa leitura de Gálatas 1:10, ele sabia quem ele era em Cristo. E ele tinha também a certeza que Deus o tinha chamado para uma obra específica. Ele não tinha medo o que lhe fariam os homens, porque ele tinha Cristo, o Espírito Santo com ele. E ele, se tivesse, de repente, parado na opinião das pessoas, muito provavelmente a igreja não teria se expandido como teve o crescimento na época da evangelização. Pois bem, assim é também na vida da gente. E eu quero dizer para você, por favor, não troque a sua unção por aplausos. Não troque a sua integridade por uma eventual aprovação. Se Deus colocou algo no seu coração, vá até o final. E repare bem, só aquele que te criou tem o direito e a autoridade de dizer quem você é, te definindo, por exemplo, o que você deve fazer ou não. Termino agora. Escolha agradar a Deus, escolha obedecê-lo. Jesus te aceita do jeito que você está. E no caso, você não precisa mendigar a aprovação dele, ou de repente se encaixar num padrão específico para ele te aceitar. Ele morreu na cruz por você. E tenho certeza que se fosse o caso, se fosse preciso, ele morreria de novo.